Qual é o limite entre a loucura e a maldade? Qual a diferença entre sociopata e psicopata? A psicopatia tem cura? Todo louco é cruel? Como funciona a mente dessas pessoas? Será que eles já nascem assim? Eles foram descritos pela primeira vez em 1835 e tiveram vários nomes na história da psiquiatria. O primeiro que descreveu, ele chamou de loucura moral, ou seja, é uma pessoa que ele não era louco com alucinações, com delírios, ele tinha a moral dele era comprometida. Depois, no curso da história, tiveram outros nomes muito interessantes, como, por exemplo, loucura lúcida, que é um outro nome interessante. Depois, outros nomes também, psicopatia, sociopatia. Eu, particularmente, gosto do nome condutopatia. Então, a característica da psicopatia é exacerbação de traços que poderiam ser considerados normais numa outra pessoa. A patologia, ou seja, a anormalidade, a doença, a pateia, ela está na conduta. Então são indivíduos que praticamente são normais. Eles não alucinam, não deliram, são pessoas que mantêm a inteligência, mas a conduta deles é uma conduta alterada. Por isso que o nome condutopatia, na minha concepção, é o melhor. Todos os outros são sinônimos. A característica da doença mental é o aparecimento de algo novo na mente dessa pessoa. Na doença mental é diferente. Não se trata de algo a mais ou algo a menos. Se trata do surgimento de algo novo na mente dessa pessoa. Então estamos aqui conversando e de repente você fala, ó, só toma cuidado com esse macaco que tem do teu lado. Eu vou falar, que macaco? Não tem macaco nenhum. Você está vendo um macaco que não existe. Você está tendo o surgimento de algo novo no seu psiquismo, que nesse exemplo foi uma alucinação visual. A pessoa normal, ela tem, mal ou bem, ela tem valores morais, éticos, ela tem freios, ela tem limites. Quando o psicopata não tem. As pessoas normais, elas não vão maltratar animais. Não é? Por quê? Porque elas têm sentimento, elas sofrem quando elas estão maltratando animais, porque é como se elas mesmas estivessem sofrendo. Já nesses condutopatas, eles não têm esse tipo de sentimento, eles não sofrem. Então eles fazem aquilo por prazer. Se você pega uma criancinha que já está tendo atitudes de maltratar o gato, maltratar o cachorro, maltratar pintinhos e passarinhos, tome cuidado. Porque esta criança já está mostrando que tem uma índolezinha má e provavelmente a coisa vai acabar acontecendo no sentido de eclodir uma psicopatia por aí. Você tem de um lado a loucura, do outro lado a normalidade, e entre a loucura e a normalidade tem uma zona fronteiriça, como se fosse a aurora. E quem são os habitantes dessa zona fronteiriça? São justamente os condutopatas, os chamados psicopatas. Ou seja, são indivíduos que não são nem doentes mentais propriamente ditos e nem normais mentalmente. Pedrinho Matador não é doente mental, ele é um psicopata. Tanto que os filmes, as reportagens, tudo que se faz com ele é falando e nomeando-o como o psicopata mais famoso do Brasil. Ele é um psicopata, ele não é doente mental. O Bandido da Luz Vermelha, que começou sendo um psicopata, e no tempo que nós estávamos, ele e eu, no manicômio judiciário, ele teve um surto psicótico no qual ele ficou doente. Ele, de psicopata, ele se transformou num doente mental. E ele passou o resto da vida doente mental. E ele não poderia ter sido mandado embora porque ele não estava em condições
de ser mandado embora. Se você pegar um filme qualquer que mostre o Luz Vermelha, na época que ele estava sendo mandado embora, você vai ver que as condições dele são de uma ruína, de um farrapo humano, bem próprio da evolução crônica de um doente mental. No casal Nardoni, você acha que tem cabimento? Você acha que pode ser chamado de normal um casal cuja mulher que casou, não casou enganada, Dona Ana Jatobá, ela não casou enganada, ela sabia que ele tinha filhos. Ela casa e fala, e aí a menina vai passar o fim de semana com eles, e ela fala, eu não aguento mais essa sua filha, dá um jeito. E o normalzinho do papai vai no quarto, estrangula a menina e acha que a menina morreu com estrangulamento. Não, ela não morreu, ela só desfaleceu. Ele rasga a tela e joga a menina lá de cima. Você acha que pode ser considerado normal um indivíduo que faz isso? Não, não pode ser considerado. O maníaco do parque, eu tenho brincado de chamá-lo nas aulas de maníaco normal do parque, porque o maníaco do parque foi considerado normal, não foi considerado psicopata, a despeito de tudo que ele faz e a despeito de qualquer reportagem que você assista um pouquinho mais longa que o entrevistou, ele está falando claramente a respeito das coisas anormais que ele fazia, acordar com vontade de morder, levar as moças para o parque morder, arrancar pedaços, não ter relação sexual com as vivas, ter relação sexual primordialmente com a morta, chegar em casa e se masturbar pensando nas cenas que ele viu e que ele fez no parque. Isso não pode ser considerado normal, gente. A Elisa Matsunaga escolher e ser garota de programa e ir morar com o cara e cometer esse tipo de desatino, e o pior, que o desatino que ela comete fez com que ela matasse a galinha dos ovos de ouro. Porque ela tinha tudo para viver uma vida muito boa, ao lado dele ou não do lado dele. Ela tinha um filho dele. Tendo um filho dele, ela não tinha por que matá-lo. Ela tinha pensão, ela tinha moradia, ela tinha um monte de comodidades que ele ia viver a vida dele e ela ia viver a vida dela com o filhote. Não, ela consegue jogar tudo isso fora para ter o prazer da vingança, matá-lo, esquartejá-lo, e aí perdeu a posse do filho, perdeu a pensão, perdeu a moradia, perdeu a liberdade. Porque ela não é normal. Suzane Richthofen, você como mocinha sabe, e todos os outros mocinhos que estejam nos assistindo, que já tiveram ou até têm problema com o papai e com a mamãe por causa de um ou outro namorado ou namorada. Mas você também não conhece nenhum dos teus amigos e conhecidos que tenha matado os papais à paulada, dizendo que está matando os papais à paulada porque ama um determinado namorado. E tem mais. Ama tanto um namorado desse que diz que matou por amor e nunca mais falou com o Daniel Cravinhos depois que foram presos. Nunca mais. Que raio de amor é esse? E qual é a justificativa? E tem uma coisa muito clara e muito séria, gente. Gente normal não mata por amor, porque quem tem amor não mata. Matheus do Shopping Morumbi é psicopata? Tcharam, não, ele não é psicopata. Ele é doente mental. Deram o Matheus como normal, porque diz que doente mental não programa. Engano, o doente mental programa sim. Ele já se tratava em Salvador, antes de vir para São Paulo. Em São Paulo ele se tratava com um eminente professor da Escola Paulista de Medicina, e ele foi internado 2 vezes, e ele parou de tomar o remédio, e aí as coisas começaram a piorar. E se você também assistir algum filme da época do Matheus, você vai ver a postura bem introvertida própria de doente mental que ele tem. O Champinha também é um psicopata. Ele deixou muito claro. A gente não pode, eu não poderia fazer o diagnóstico de psicopatia quando ele cometeu o crime, porque ele era menor de idade. Menores de idade não podem ser diagnosticados. Eles podem ser diagnosticados, aliás, uma psicopatia se diagnostica depois dos 21 anos, porque teoricamente é a época depois da qual a personalidade está plenamente formada. Então não se diagnostica psicopatia antes dos 21 anos, embora tudo mostrasse que ele já se manifestava como um psicopata, claramente. A Liana tinha me contado que ele ia viajar com um grupo de amigos para o litoral norte, e eu fui, assim, ela foi na sexta. Quando foi sábado de manhã eu comecei a ficar preocupado porque ela não me ligou, eu não estava conseguindo falar com ela, e a Eliana tinha o hábito de falar o tempo todo comigo. E eu passei o fim de semana inteiro tentando me comunicar com ela e dava caixa postal direto.
Isso, pois eu fui saber que o lugar onde eles foram acampar não tinha sinal de celular. Quando foi no domingo à noite, que eu já estava super preocupado, e fui, ela tinha falado que o Felipe iria buscar ela no lugar que ela ia chegar de viagem, aí eu já estava extremamente preocupado, aí eu fui no local onde costumavam chegar essas viagens, que era muito comum ela fazer essas viagens com esse grupo. E quando eu cheguei nesse local, vi que não tinha ninguém, aí eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. Acharam que ela ia encontrar ela viva, e aí eu estava na sala do delegado quando chegou a notícia que encontraram o corpo. E essa é a única coisa que eu lembro, que eu literalmente eu desabei no chão. Eu caí de joelho chorando muito. Na lista dos horrores, documentos e detalhes. São Paulo desvendou o assassinato do casal Pedro Rodrigues Filho, de 57. Nós, jornalistas, queremos o que é exclusivo, sempre, né? Vamos sempre atrás do furo. Em nenhum momento eu tive minha privacidade violada, eu tive qualquer reclamação, muito pelo contrário, a imprensa foi super parceira. No meu caso, se não fosse a imprensa, também não tinha acontecido, as coisas não teriam sido presos, talvez o corpo não tivesse sido achado até hoje, como 90% dos casos que acontecem todos os dias. Claro que você tem alguns núcleos que são mais sensacionalistas, que exploram mais, etc. e tal. Mas isso é normal. Mas de uma maneira geral, a imprensa em geral, eu acho a imprensa brasileira muito boa. Ela vai até onde ela pode ir, e digo mais, a imprensa investigativa é espetacular, que muitas vezes elas me trazem elementos que a própria polícia desconhece. Então eu acho isso muito bacana, sabe, trazer elementos de coisas investigativos que para mim às vezes até me ajuda a fazer um diagnóstico ou ir para um determinado lado e não ir para o outro. Se a gente olha para trás, a questão como se trata o conjunto de crimes, né? Seja assassinato, seja caso de estupro, de chacina, de qualquer coisa, o tratamento ele é igual quase desde sempre, né? A gente olhando há uns anos, né? Tinha notícias populares, que talvez fosse o sinônimo maior do tipo de imprensa que ela espreme que sai sangue. Não é muito diferente do que acontece hoje na televisão, né? E até as opiniões de quem apresenta a notícia é igual. O problema é que quem apresenta a notícia acaba julgando também aquilo que deve acontecer, né? Isso é muito perigoso, porque a gente cai numa generalização. O jornalismo retrata, sim, com fidelidade, pelo menos nas emissoras de televisão em que eu trabalhei, e os veículos de comunicação que eu conheço são todos muito sérios. Eu passei por todas as emissoras sérias. Existe uma certa dose de sensacionalismo? Existe, porque as pessoas são curiosas. Então, se a imprensa dá esse tipo de notícia, é porque há consumidores para ela. A audiência responde a isso. Se vocês colocarem uma coisa na manchete, muito provavelmente vai ser muito mais respeitado do que eu falar, não é verdade. A manchete vai chamar muito mais atenção do que uma pessoa sozinha falando. Então a mídia influencia sim. E o pior, a mídia, tem um monte de gente na mídia que não tem ética. Não fala a verdade que lhe interessa falar. As pessoas que são classificadas como inimputáveis são tidas como se não tivessem, elas não têm inteira capacidade de entender o que elas estão fazendo. Então a gente fala que elas não têm culpabilidade, elas não podem ser responsabilizadas. Nesses casos, entende-se que elas têm um transtorno mental que impede que ela entenda o que ela está fazendo. Nesse caso, ela é inimputável. O que acontece com uma pessoa que é considerada inimputável? A pessoa inimputável, ela é isenta de pena, segundo o Código Penal. Tem também uma pessoa que ela não tem completa capacidade de entender que ela está fazendo algo errado. Ela tem alguma, pouca, mas ela tem. E aí é chamado de semi-imputável. Quando ele é semi-imputável, o sujeito é classificado semi-imputável, o juiz ele decide se ele vai aplicar uma pena reduzida da pena que é prevista para o crime que ele cometeu, ou se ela vai ser internada em medida de segurança. Quem decide isso é o juiz, com base nos laudos, com base nas informações que é dada para ele. Quem tem consciência do que está fazendo, do ato ilícito que está praticando, vai ser responsável pela prática do crime e vai incorrer em pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade ela tem uma função, a medida de segurança tem outra. A medida de segurança é para proteger tanto a sociedade como o indivíduo.
O próprio infrator, ele tem que ser tratado, você entende isso. De outra forma, também a sociedade tem que ser protegida, porque se ele ficar solto, ele pode voltar a cometer crime. Então, a medida de segurança tem essas duas finalidades. A pena privativa de liberdade, ela tem como objeto, como função, ressocializar a pessoa. Porque a loucura, isso uma visão minha, né? É como se fosse olhar para o mar, né? Você está sentado na beira do mar, lá na areia, e olha o mar. O que a gente vê? Água e onda, né? E a gente não sabe até onde aquilo vai. Só que por baixo, o mar é muito profundo. Então tem vários tipos de criaturas, vários tipos de ecossistemas e tal. A prisão, o isolamento, transforma muito as pessoas. Algumas conseguem se recuperar, mudar de ideia, se tornam evangélicas, e outras enlouquecem, porque aquilo é uma fábrica de fazer loucos. Segundo a lei, a nova lei, é correto dizer hospital de custódia. Ele deveria ir para um hospital de custódia, ter o tratamento adequado e para poder sanar a doença que ele tem, ou pelo menos controlar, como eu disse. Mas muitas vezes não tem vagas. Eu trabalhei no Juqueri, no Hospital Central, uns 2 anos, 4 anos e poucos, e depois fui transferido para trabalhar no manicômio judiciário. Como não havia concurso antes, então no manicômio estava faltando funcionário. Então eu já estava nesse mundo da loucura, e aí eles optaram por me internar. Porque o que parecia que para mim era bom, para eles parecia que era melhor ainda. Porque o cara não se adequou, mas nós internamos como louco. Entendeu? Para os demais funcionários, 6 mil e pouco funcionários, entendeu? Você não segue a regra aqui, olha lá o Walter. Aí Walter foi para a cela, aí Walter apanhou, aí extraíram todos os dentes do Walter sem anestesia, aí o Walter foi torturado. Eles te jogavam você dentro de uma cela, porque quando você entra no Juqueri, não diferente do manicômio, você é levado num prédio chamado Rotunda. Esse prédio é um prédio redondo, todo redondo, e acolchoado por dentro para você não se machucar. Eu não entendo a lógica. Se é para você não se machucar, mas batem. Você entendeu? Mas era assim. Então o que acontece? Então você é levado à rotunda. Chega ali, eles te põem ali dentro, abrem uma janelinha e ficam te observando. E aí o que acontecia? Você pode estar sangue como for. Primeiro dia você acha que, bom, agora eu entrei às 2 da tarde, né? Ainda é de dia, mas você não vê luz, não vê nada. Aí na segunda vez que ele abre a janelinha, você, eu acho que agora é a noite, porque ele está me dando janta, ou ele está me dando almoço. Depois de 3 dias você não sabe mais o que é janta, o que é almoço, o que é café. Então, qualquer pessoa ficar naquele mundo ali, você vai ter momentos de nervoso, você vai ter momentos de choro, você vai ter momentos de riso. Qualquer pessoa ali dentro. Pode estar sangue como for. Aí você já está no mundo da loucura. Então foi isso que o Juqueri fez comigo, entendeu? O manicômio judiciário só vai para lá quem comete um crime sendo maior de idade e vai cumprir a sua pena, que na verdade aí não é pena, ele é encaminhado para tratamento, mas quando ele comete o crime quando maior de idade. No caso do Champigny ele era menor, então o máximo que se pode é 3 anos de internação na Fundação Casa. Ponto. Sendo louco ou não. Se colocar em liberdade, assim, eu vou achar errado, mas assim, sendo bem hipócrita, assim, minha filha ele não vai matar 2 vezes.